Oi pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Cris Azoline, nutricionista, adiantando um pouquinho a live de hoje, porque o dia tá cheio, não vou conseguir fazer a live mais tarde, como é o nosso horário de costume. Então, pessoal, vai curtindo, compartilhando e não esquece de se inscrever lá no canal Cris Azoline, lá no YouTube, só que o nome é com CH, tá? Gente, nós vamos falar de adoçante. Na última live que eu falei sobre açúcar, muita gente me perguntou sobre adoçante. Então, nós vamos fazer essa live de hoje especificamente sobre adoçantes, tá? Qual usar, qual é o mais indicado, faz mal para a saúde, adoçante dá câncer, sabe essas perguntas que todo mundo quer saber e todo mundo tem dúvida? Então eu vou trazer essas informações agora para você. Enquanto o pessoal vai chegando, vão compartilhando, gente, a live, vão compartilhando o vídeo, né, para mais pessoas terem esse tipo de informação. E essa curiosidade de alguns pode ser curiosidade de muitas pessoas, né? Então, o que é adoçante, né? Já vamos começar a falar sobre eles, porque adoçante, ele foi descoberto lá atrás, e ele é usado especificamente para o emagrecimento, para quem quer emagrecer, e para os diabéticos. Como todo mundo sabe, diabético usa adoçante. Mas qual é o melhor adoçante? Eles são indicados para todas as pessoas? Então, não é bem assim, porque tem adoçantes, por exemplo, que para pacientes hipertensos ou que têm problemas renais não podem usar. Então eu vou citar cada um deles aqui para a gente conversar. Gente, por uma questão ética, eu não posso falar de nome comercial, nós vamos falar de princípio ativo do adoçante. Adoçante é igual remédio, tem princípio ativo, que é aquele nomezinho químico que tem lá. Então vocês procurem ficar atento no rótulo do adoçante para vocês saberem quando forem olhar lá do que eu tô falando aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Adoçante é chamado de edulcorante, ele tem um poder de adoçar muito maior do que o açúcar, né? Chega a ter alguns 200 vezes, 200 vezes o poder de adoçante maior do que o açúcar, tá? Aí nós temos os adoçantes como ciclamato, sacarina, acesulfame K, que são os mais antigos. Esses adoçantes, ciclamato, sacarina e acesulfame K, não deve ser usado por pacientes hipertensos, que têm hipertensão arterial, tá? E especificamente o acesulfame K não deve ser usado para pessoas que têm problemas renais, tá? Por causa do potássio que tem na fórmula desse adoçante. Os demais, estévia, sucralose e xilitol, estão liberados para o uso, tá? O que é o estévia, né? Estévia é um adoçante natural, porém, ele não tem contraindicação nenhuma, pode ser usado por todas as pessoas, mas vocês prestem atenção no rótulo da estévia, porque a estévia, ela vem de uma planta, do estéviosídeo, e ela tem um sabor mais amargo, mais ruim ao paladar. Então, vocês precisam prestar atenção no rótulo, porque a indústria mistura outros adoçantes, fazem um blend de adoçantes para tirar esse sabor amargo da estévia, certo? O aspartame é um adoçante também muito utilizado, mas pessoas com doenças como fenilcetonúria não podem utilizar, porque esses pacientes não têm enzima que metabolizam a fenilalanina. E o aspartame, ele, depois de ingerido e metabolizado, ele libera a substância fenilalanina. Então, quem tem fenilcetonúria não pode usar aspartame, mas ele está indicado para os pacientes diabéticos e para quem quer emagrecer do mesmo jeito, tá? A sucralose é um outro adoçante que eu gosto muito, eu indico muito para os meus pacientes a sucralose. Ela é derivada da cana-de-açúcar, porém teve uma mudança na sua molécula química e ela passou a adoçar muito mais e com muito menos caloria do que o açúcar. Quando as pessoas perguntam assim, adoçante tem caloria? Eu vou dizer para vocês que alguns são 0 caloria,
Outros têm mais ou menos 0,81 calorias. A diferença é mais ou menos assim, enquanto em 6 gramas de açúcar a gente tem mais ou menos 24 calorias, o adoçante nós temos 0,81, então é quase nada, é quase zero. Outra questão de moda agora é o xilitol. Xilitol é um adoçante natural, porém ele é derivado do milho. Normalmente se costuma a ser produzido retirado do milho, tá? Mas ao contrário do que todo mundo pensa, ele realmente é natural, mas até ele chegar na sua mesa, ele passou por inúmeros processos químicos, assim como eu falei do açúcar lá na outra live, né? É um açúcar, é um adoçante que ele pode ser usado, mas ele não é totalmente zero caloria. Ele tem a metade da caloria do açúcar, mas ele tem caloria. Então, cuidem para não usar xilitol à vontade, que vocês não vão ter o sucesso que vocês esperam na dieta, né? Também não indico para pacientes diabéticos, porque ele tem a metade da caloria do açúcar. Metade, gente. Então, por exemplo, se o açúcar em 6 gramas tem 24 calorias, em 6 gramas do outro ele vai ter a metade, pelo menos 12 calorias, tá? Então cuidem com isso. É um adoçante legal, ele parece açúcar, não tem um sabor residual como os outros adoçantes, mas em uso indiscriminado à vontade, ele vai atrapalhar na dieta e para os diabéticos não é legal, tá? Adoçante causa câncer? Essa é outra pergunta, né? Gente, não. Adoçante é super seguro, é regulamentado pela Anvisa e é regulamentado pelo FDA, que é o órgão americano. Então não tem problema. Há um tempo atrás o aspartame foi acusado realmente de causar câncer, mas isso não é verdade e foram feitos vários testes. E a dose, mesmo usando a dose máxima, ele ainda é seguro para a saúde, tá? Então, podem usar adoçante e fiquem tranquilos que ele não traz nenhum malefício para a saúde. E adoçante pode ir para o forno e para o fogão, ser aquecido? Sim, pode, porém, prestem atenção no rótulo do alimento. Tem que estar escrito lá que ele é para forno e fogão. Se ele não tiver escrito isso, procure não usar. A indústria se especializa em deixar esse adoçante seguro para ir para o forno e para o fogão, para altas temperaturas. Aspartame, por exemplo, não pode ir para o fogo. Por quê? Porque ele é uma proteína e essa proteína vai ser desnaturada e vai perder o seu poder de adoçante. E ainda, sim, aí sim, a gente pode ter problemas de saúde por conta disso. Então, aspartame não deve para o fogo. O que deve para o fogo é os recomendados no rótulo que está escrito forno e fogão. Isso é super importante. O legal do adoçante do forno e fogão, que tem algumas marcas que você pode substituir pela mesma quantidade do açúcar da tua receita, né? E que você não vai ficar perdido. É lógico que se você pegar um outro adoçante que esteja escrito açúcar e fogão e que tem um potencial maior de adoçar e que está escrito lá que a recomendação às vezes é 1 colher equivale a 1 xícara de açúcar, você vai ter que adaptar a receita. Mas isso não é difícil. Mas é lógico que é muito mais fácil com aquele que já vem a mesma quantidade proporcionalmente que você usa na receita de açúcar equivale 1 xícara de açúcar a 1 xícara do adoçante forno e fogão, tá? Prestem atenção nisso. Gente, o que eu tinha para falar de adoçante é isso. Não esquece de curtir, compartilha, curte a página, a fanpage Cris Azzolini, que é uma fanpage nova. Logo eu vou passar todo mundo para aquela fanpage. No YouTube, Cris Azzolini com H,
se inscreve para vocês receberem o vídeo, tá? Eu vou compartilhar essa live lá no YouTube também, vou compartilhar na minha outra fanpage, na fanpage aqui da Spa Clínica Médica também. E se vocês gostaram, gente, vão compartilhando. Se isso foi útil para vocês, podem perguntar que eu vou responder, tá? Um beijo. Oi, Adriana, tudo bem? Um beijo grande para vocês, gente. E vamos correr que o dia continua, tá bom? Beijo. Até a semana que vem. Na próxima quarta a gente se fala. Tchau.